Barba Branca sempre viu seus companheiros de tripulação como família. Todos o amavam como um pai porque ele sempre os protegeu como filhos, mesmo quando mostravam tamanha tolice. Essa beleza na relação entre subordinados e seu capitão se dá pela incrível personalidade de Edward Newgate e seus sonhos. E foi pensando mais a fundo nesse fantástico personagem e nos eventos mais recentes de One Piece que eu percebi algo muito interessante. É possível e provável que o Barba Branca tenha um passado extremamente dramático que ainda não nos foi revelado. O que me instigou essa ideia foram os acontecimentos envolvendo a Stussy e o grande sonho de Newgate. Diferente de todos os grandes piratas que navegaram nesse mar, Barba Branca não queria tesouros, não queria encontrar Laugh Tale, não queria o próprio One Piece. Tudo o que ele queria era uma família. A gente sempre acreditou que isso se dava pelo fato dele ter crescido na pobreza, sendo órfão e se sentindo responsável por seus amigos devido à sua enorme força para protegê-los. Afinal, momentos antes de morrer, as lembranças de Newgate nos revelam que ele sonha em ter uma família desde pequeno, mas... E se houver um motivo ainda mais comovente para potencializar esse sonho? Um motivo que vem se tornando cada vez mais claro e que certamente o conduziria para um propósito tão nobre. Ter uma família. O homem mais poderoso do mundo pode esconder um passado tão potente quanto sua força. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como Oda pode transformar um personagem perfeito em alguém ainda mais completo, trazendo nuances poderosas para o Barba Branca e sua influência na história. Me peguei no pensamento sobre o Barba Branca, o Weevil e a Bakken e acho que elaborei uma teoria bem legal sobre o assunto, que pode justificar as motivações dos personagens, a aparência do Weevil, a relação entre seus supostos pais e muito mais. Então é isso, tá? Eu sou o Lip, já te peço encarecidamente para deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e simbora pra uma teoria original Chapéus de Palha. Em torno de 40 anos atrás, Edward Newgate e Miss Bakken faziam parte da mesma tripulação pirata, os lendários Rocks. Através das palavras dessa personagem, que se autoproclama uma amante do Barba Branca, surge a possibilidade de uma relação verídica entre os dois no passado. Muita gente já descartou isso de cara por um excelente motivo. Edward Weevil, o autoproclamado filho do Barba Branca que não passa nenhuma credibilidade e tira todo o crédito de sua mãe que alega isso, né? Fazendo a gente achar de imediato que ela é uma mentirosa, que tudo isso não passa de uma farsa. Afinal, pela sua aparência horrenda, fica evidente que apesar de sua força colossal, Edward Weevil não tem nada de filho do Barba Branca, além dessa bigodela aí maravilhosa e o cabelo louro aí que pode ser só de sua mãe. E o que distancia a gente ainda mais desse pensamento, que a Bakken era a mulher do Barba Branca e o Weevil é seu filho, é o discurso dessa mulher, que nada mais parece do que uma interesseira que quer se aproveitar da morte do Barba Branca para usurpar parte de sua fortuna. Afinal, tudo que ela fala é sobre a herança que seu filho tem que receber. Só que o Oda é muito espertinho, e aí eu me perguntei, e se ele tá conduzindo esse enredo dessa forma para levar a gente a entender tudo errado com convicção e a verdade for surpreendente? Será que o Oda propositalmente não tá levando a gente a assumir que a Stussy e o Weevil são uma coisa totalmente diferente do que afirmam, mas que na realidade são exatamente o que eles alegam? E aí me ocorreu esse questionamento, e se a Bakken for de fato uma ex-amante do Barba Branca e o Weevil for seu filho legítimo? Com esse pensamento eu decidi pesquisar mais a fundo e as evidências que eu fui encontrando ali são bem bizarras. A cronologia de One Piece permite que isso aconteça de uma forma muito bem encaixada. Barba Branca e Bakken eram membros dos Piratas Rocks em torno de 40 anos atrás, e há 38 essa tripulação foi desmantelada. É possível que já naquela época, mesmo em meio a uma tripulação em que todo mundo tentava se matar frequentemente, tivesse nascido uma paixão. Afinal, uma bela flor de lótus é capaz de surgir na lama. E vamos ser sinceros, né? Quem iria querer questionar o Barba Branca por simplesmente estar amando? Quem é que ia querer contestar um homem daquele tamanho com tamanha força? Ninguém. Aqui entra Edward Weevil. O fruto que teria sido gerado desse romance que se iniciou há 40 anos tem hoje 35 anos de idade, e há 35 anos atrás, os Piratas Rocks já tinham sido desmantelados, então não tem como o Barba Branca e a Bakken terem tido um filho na época dos Rocks.
Mais à frente eu vou levantar uma hipótese de como isso sim é possível, tá? Mas por agora, vamos ter em mente que eles não tiveram Weevil enquanto estavam nos Rocks. Show? Beleza então, mas quando eles teriam esse filho? Porque logo depois dos Rocks acabarem, o Barba Branca já tava aí pelos mares se aventurando com sua própria tripulação, certo? Mais ou menos. E é aí que entra um grande ponto. A gente sabe que os Rocks acabaram há 38 anos, e no capítulo 962 nós temos a confirmação de que o Barba Branca só começou a montar sua própria tripulação pirata há 33 anos, ou seja, há uma janela de 5 anos entre a queda dos Rocks e a formação dos piratas do Barba Branca. 5 anos em que ele pode ter tentado viver de outra maneira, quem sabe ao lado de Miss Bakken. Coincidentemente ou não, quando Weevil nasceu há 35 anos, foi exatamente no período em que temos essa lacuna na história do Barba Branca. E vocês conseguem ver como o nascimento do Weevil ser exatamente nesse período contribui bastante com a ideia do Barba Branca e da Stussy terem realmente se relacionado e gerado essa criança? Mas é aqui que a situação começa a ficar muito mais obscura. Por algum motivo, Edward Newgate, que tanto buscava uma família, voltou para sua vida como um pirata poucos anos depois de começar a estabelecer uma família. Estranho, né? A aparência do Weevil também não é de alguém que teve uma vida saudável, ou pelo menos não de alguém que teve uma vida normal, comum. E por algum motivo, a relação entre Barba Branca e Stussy chegou ao fim. Porque isso ocorreria se tudo parecia tão bem encaminhado. E há um evento possível que é capaz de explicar esses 3 questionamentos. A possibilidade que eu levanto aqui é muito triste, mas justifica com precisão esses pontos levantados. Tudo isso é esclarecido se o filho de Bakken e Barba Branca morreu. Independente do motivo que tenha levado a essa fatalidade, não é difícil imaginar que isso tenha motivado a separação desse casal, talvez por culpa, por discordância, por dificuldade em aceitar a realidade. Há inúmeros motivos para isso e logo a gente vai comentar sobre um bem mais pontual. Então o Barba Branca, ao ter criado uma família, simplesmente vivencia a maior dor de toda a sua vida. Após esse evento traumático, ele resolve voltar para a vida que já conhecia na pirataria, buscando um recomeço, com uma nova família e vários outros filhos, chamando todos os seus companheiros desse jeito carinhoso, talvez como uma forma de compensar esse buraco enorme em seu coração devido à morte de seu filho biológico. Se a gente levar em consideração o que está sendo levantado aqui, não é curioso que o Barba Branca sempre chame seus companheiros de filho, se o que lhe faltou na infância na realidade foram seus pais? A intenção é ser essa figura que ele nunca teve para outras pessoas, ou há algo que ainda não sabemos e que justifique essa ideia de chamar todos de filho? Já a Bakken estaria frustrada demais com o ocorrido a ponto de negar a realidade e fazer tudo para revertê-la. Ela então teria colocado como seu maior propósito trazer seu filho de volta à vida. E é por isso que não muitos anos depois, descobrimos que ela havia se juntado ao grupo de cientistas Mads, provavelmente com a intenção ali de usar a ciência, né, para trazer seu filho de volta à vida. Dessa forma, a Bakken chegou a esse grupo de cientistas procurando realizar esse milagre. Afinal, a ciência nesse mundo seria um recurso plausível para isso. E aqui, há 2 caminhos possíveis para ela ter executado esse desejo. O primeiro é de alguma forma ter descoberto a medicina duvidosa do Dr. Hogback, que já se provou capaz de, com alguma ajudinha ali, né, trazer cadáveres de volta à vida. Isso poderia muito bem justificar o porquê do Weevil ter essas marcas tão características que se assemelham demais aos zumbis de Thriller Bark. E outra possibilidade, óbvio, é através da ciência do Vegapunk. Detalhe importante, o maior cientista do mundo já provou que sua ciência é melhor que a de vários outros cientistas em diferentes vertentes. Caesar falhava em fazer clones de Akuma no Mi e Vegapunk se mostrou capaz. Judge falhava em fazer os soldados super-humanos mais poderosos e Vegapunk se mostrou capaz. Em relação a Queen, apesar da calamidade não falhar, é fácil notar que Vegapunk é superior quando se trata de modificação corporal, ou seja, ele vem se mostrando mais envolvido em diversos campos da ciência, mas há um que ainda não foi trabalhado no personagem, que é basicamente superar os experimentos de Dr. Hogback.
E a ideia é que mesmo nessa vertente científica, o Vegapunk se mostre superior. Muito tem se especulado que o Weevil é um clone do Barba Branca, mas é possível que ele seja, na verdade, um clone da própria criança que faleceu. Se não um clone, uma espécie de ciborgue que conseguiu trazer o Weevil todo remendado de volta à vida. E se não um ciborgue, pode ser uma espécie de zumbi. Afinal de contas, olha que legal. No capítulo 1075, a gente descobre que o Vegapunk é capaz de produzir órgãos artificiais, o que fortalece demais essa ideia dele poder reconstruir um corpo. E o que também contribui demais para esse pensamento do Vegapunk estar envolvido na recriação ou no renascimento do Weevil é exatamente a conclusão do capítulo 1073. A Baquin fala com todas as palavras que o Vegapunk é alguém que pode confirmar a relação sanguínea de seu filho com o Barba Branca. Então fica evidente o envolvimento do cientista na vida do ex-Chichibukai, seja ali como alguém que o reproduziu através do fator de linhagem do Barba Branca, ou reconstruiu todo como um zumbi, ou outra possibilidade que dê, né, de certa forma, vida a Edward Weevil. Com esse cenário em mente, se torna muito mais plausível o porquê da Baquin ter se tornado um experimento para a clonagem. Ela pode ter se oferecido para testar essa experiência, para ver se funcionava nela e depois fazer em seu filho, ou até mesmo dito que se o Vegapunk trouxesse o Weevil de volta à vida, ela se ofereceria para ser um experimento. Dessa forma, trazendo uma justificativa do porquê a Baquin ser o primeiro experimento de clonagem e porquê do Weevil ser, mano, todo esquisitão aí pra caramba. Porque o Weevil é basicamente um remendo do filho legítimo do Barba Branca, seja por uma vertente ali de clonagem ou uma vertente mais aliada ali aos pensamentos do Dr. Hogback, fazendo órgãos artificiais para poder reproduzir uma vida perdida, ou quem sabe até pegar aquela vida perdida e recriá-la de alguma forma. Após seguirem por caminhos separados e conquistarem seus objetivos, um recomeçar uma nova família e o outro trazer seu filho de volta à vida, é possível que nenhum dos dois tenham feito questão de se encontrar. Baquin por ficar revoltada que o Barba Branca aceitou a realidade de perder um filho, e o Barba Branca porque talvez nem soubesse de nada sobre o que a Baquin estava fazendo. E, inclusive, pode ser até que o Barba Branca soubesse dessa vontade da Baquin de trazer seu filho de volta à vida, e esse tenha sido o principal motivo de sua separação, porque o Barba Branca não concordava com essa ideia e estava lidando com a realidade, enquanto a Baquin queria reverter isso de alguma forma e trazer o filho de volta à vida. Então eles seguiram rumos diferentes e eventualmente o Barba Branca morreu. Vendo a oportunidade, Baquin decidiu tomar o que na sua visão é de seu filho por direito, a herança do pai. E pensando pela perspectiva dela, faz bastante sentido, né? Inclusive, mais um pensamento bizarro que Oda colocou na nossa cabeça e acabou não sendo verdade, é que a Baquin só usava o Weevil ali como uma ferramenta para alcançar os seus objetivos. E agora o tava usando aí, né, para ganhar grana do Barba Branca e tudo mais. Mas no capítulo 1073, fica claro que ela realmente ama o Weevil, que é como ele se fosse ali, realmente, o filho dela. Um ponto importante é, a condição para recriar, né, para renascer o Weevil tem que ser muito específica, se não pode criar um precedente aí um pouco complicado, né? Porque assim, o que impediria, por exemplo, de renascer o próprio Barba Branca? A ética do Vegapunk? Algum fator específico? Será que ele omite essa ciência do próprio governo mundial e só a usou com o Weevil? É algo ali que precisa ser trabalhado com muito cuidado, muito carinho pra não ficar uma zona, não virar um Edo Tensei maluco, uma loucura, e a gente ter essa imagem aqui acontecendo no final de One Piece. Mas enfim, com todos esses pontos levantados, a recriação ou renascimento do Weevil faz sentido. E até por isso ele pode ter nascido há mais de 40 anos atrás lá nos Piratas Rocks, enquanto o Barba Branca e a Baquin estavam juntinhos ali naquela tripulação. E por que isso? Porque essa contagem de idade do novo Edward Weevil pode ser desde o seu renascimento ali, né? Então 35 anos desde que ele foi recriado. Falei isso só pra mostrar que nesse cenário, né, tem como ter esses dois caminhos. A vertente que ele realmente nasceu há 35 anos atrás, nesse gap entre a tripulação dos Rocks ter acabado e a criação dos Piratas do Barba Branca, ou realmente nasceu há mais de 40 anos atrás ali, no amor que rolou entre Baquin e Barba Branca durante os Piratas Rocks. E os seus 35 anos de idade atual é porque foi ali a partir de sua recriação. Então tem essas duas vertentes aí, pode selecionar a sua favorita. A minha é a primeira, tá? Que eles tiveram um gap ali de 5 anos, tentaram um lance, Barba Branca tentou criar uma família, sofreu demais com isso, e aí, mano,
resolveu viver como viveu, uma vida lendária, épica e maravilhosa. E assim, o Weevil também, só pra deixar bem claro, tá? Não é a mesma pessoa que ele seria, entendem? Nessa suposição que eu levanto, ele não seria exatamente o que o filho da Baquin e do Barba Branca se tornaria. Olha só, ele parece mesmo um zumbizão, cara. Alguém que tem uma mentalidade congelada no tempo, um raciocínio ali mais devagar, uma condição muito mais complicada. Claro, seria meio que a decorrência desse procedimento que ele passou. Por mais que o Vegapunk seja um gênio, não daria pra trazer ele pleno e perfeito de volta à vida. É como se fosse uma marionete feita a partir do corpo, mas a mente nunca pudesse ser a mesma. Então meio que é o filho do Barba Branca, mas ao mesmo tempo não é o filho do Barba Branca, sabe? É um conceito aí bem complexo, mas eu boto fé que vocês entenderam. Até porque dá pra entrar num debate aqui bem subjetivo, filosófico até sobre isso. E assim, como a gente viu no capítulo 1075, que o Vegapunk é capaz de criar órgãos falsos, então ele pode substituir, mano, um cérebro, reconstruir um coração, criar um novo pulmão e dessa forma ter elaborado um novo Weevil a partir do original, que dependendo da sua interpretação, pode ser considerado ou não o filho do Barba Branca. E meus queridos, essa foi a teoria que eu elaborei em cima desse cenário com Edward Weevil, Edward Newgate e Miss Buckingham Stussy. E claro, obviamente, o Vegapunk que tá envolvido nisso, como a Baquin já confirmou. Então assim, eu acho que a gente pode ter um cenário bem parecido com esse sendo construído e que seria profundo e interessante. Então se você gostou e não é inscrito no canal, meu querido, se inscreva aqui agora, não perca tempo, se junte à tripulação dos Chapéus de Palha. E claro, não esquece também de deixar aquele like que ajuda pra caramba sempre. Cara, realmente faz a diferença, tá? Então se você curtiu essa teoria aqui que eu elaborei, deixa o like, contribui pra caramba. Tece também um comentário mais elaborado sobre ela, o que você achou, viu algum ponto que casa com isso, que vai... Mano, deixa aí nos comentários, esse espaço é pra gente debater. Então, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui, espero de verdade que você tenha gostado e a gente se vê sem sombra de dúvidas, vocês sabem, num próximo vídeo. É isso, galera, valeu! Pode palhinha secreto de leve, né? Eu não acho que o Barba Branca precise de mais justificativa no seu passado. Cara, já funciona super bem, Ilha Sphinx ali, o Marco agora tá protegendo, ele tinha essa questão de proteger os outros pela sua força gigantesca. Mano, queria criar uma família, geral chama de filho ali, é uma coisa linda, maravilhosa. Geral chama ele de pai, é um família, é uma coisa maravilhosa. Só que assim, é aquilo. Não é porque esse bolo tá perfeito que uma cerejinha ali em cima não deixe ele ainda mais incrível. Então é isso. Vamos esperar aí, cara, mais Barba Branca dentro das páginas de One Piece é igual a mais qualidade, mais esse homenzão, mano, mais brabo. Então vem, Barba Branca, vem, aparece pra nós, vem, vem, vem.